Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender equações do primeiro grau, tá? Equações do primeiro grau, então, eu tenho aqui 5x mais 15 igual a zero. Ela é dividida, né, em dois membros. O primeiro membro sempre é aquele que está antes da igualdade e o segundo membro está depois da igualdade, tá? A ideia é que a gente descobriu o valor de x. E quando se fala em equação, a gente já tem que mentalizar uma balança, né? Uma balança com dois pratos. Então, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. E equação o quê? Mantém o equilíbrio. Então, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro, tá? Para ela permanecer em equilíbrio. Então, como que eu descubro aqui o valor de x para minha balança permanecer em equilíbrio? Eu tenho aqui... Eu preciso fazer a operação inversa, tá? Então, eu preciso tirar esse 15 daqui, porque vai ficar a letra... Quando eu quero descobrir o valor de uma letra, ela fica sozinha, ela fica no primeiro membro, ela tem que ficar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 5x mais 15, aí, aplicando a operação inversa, menos 15. Igual, aí aqui, eu coloquei menos 15 nesse prato da balança, o que aconteceu? Houve um desequilíbrio. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro, tá? Se eu coloquei menos 15 aqui, aqui já tinha o zero, e aí eu coloco também o menos 15 no segundo membro. Para que eu faço isso? Para poder tirar o 15 do primeiro membro, que aqui são números opostos, tá? E aí a gente pode cortar, porque mais 15 com menos 15 zera a nossa equação. Então, aqui, 5x é igual 0 menos 15, menos 15. Aí, eu tenho aqui, como eu tenho que... Eu ainda não tenho o valor de 1x, eu tenho de 5x. Então, eu preciso ainda deixar o x sozinho, ele ainda não está sozinho, ele está com 5. Novamente, aplicando a operação inversa, tá? Então, a operação inversa é o quê? Eu tenho o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Só que se ele dividir aqui, se eu colocar a divisão no primeiro membro, eu também tenho que colocar no segundo membro. Aí, aqui a gente pode simplificar. Então, ficou somente o x igual menos 15 dividido por 5, menos 3. Esse é o resultado do nosso x. Tá? Tem como a gente fazer uma prova real para saber, né? Se confere. Vamos lá. Eu encontrei que o meu x é igual a menos 3. Então, vamos ver? 5 vezes x, ou seja, 5 vezes menos 3. Então, 5 vezes menos 3 aqui dá quanto? Menos 15. Menos 15 mais 15 igual a zero, tá? Satisfaz a igualdade, então o nosso valor de x realmente é menos 3. Esse passo a passo aqui não será necessário todas as vezes que for fazer uma equação do primeiro grau. A gente já pode fazer mais direto, tá? Aqui é só para vocês entenderem a questão do número inverso, da operação inversa. Então, vou escrever a mesma equação. 5x mais 15 igual a zero. Então, como que eu posso resolver essa mesma equação de uma maneira mais direta? Bom, eu tenho primeiro membro, segundo membro. No primeiro membro, só a letra, tá? A letra, o 5 acompanha, né? 5x igual... Aí, no segundo membro, 15 tá positivo, vai passar para o segundo membro negativo, com a operação inversa. Então, eu tenho aqui 5x igual a menos 15, que 0 menos 15, né? Menos 15. Isolando x ainda, o 5 está multiplicando x, ele passa para o segundo membro na operação inversa. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E aqui, menos 15. X é igual a menos 3, tá? Então, é um processo mais direto. Aqui foi a demonstração de passo a passo da operação inversa. Quando está no primeiro membro, passa para o segundo, a gente elimina. Mas a maneira usual que a gente vai fazer no dia a dia é essa maneira mais direta. Bom, vou passar um segundo exemplo.
Tá, então vamos lá. No segundo exemplo, então, eu tenho letras, né? Eu tenho X, que na matemática... Bom, pessoal, vamos lá. Nesse segundo exemplo, eu tenho X, né? Que na matemática a gente chama de incógnita, tá? Que é um valor desconhecido que a gente, né, vai em busca dele. Eu tenho X no primeiro membro e tenho X no segundo membro, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Organizar a nossa equação, que é letra para um lado e número para o outro. Então, ou seja, as letras vão ficar todas no primeiro membro e os números no segundo membro. Então, vamos lá. 5x já está no primeiro membro. O 3x está no segundo, porém, ele vai vir para o primeiro membro com operação inversa. Se ele é positivo aqui, quando não tem nada é positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. Igual... Aí no segundo membro já permanece uma menos 18. Menos 18. O 6 está positivo, ele passa para o segundo membro com operação inversa. Então, menos 6, tá? Então, eu tenho aqui 5x menos 3x, tenho 2x. Igual menos 18 menos 6, ou seja, eu devo 18, eu devo 6, eu continuo devendo 24. Eu ainda não achei o valor de 1x, aqui eu tenho 2, tá? Então, eu isolo x no primeiro membro, e aí o 2 está multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo, tá? E aqui o menos 24, que já estava no segundo membro. Menos com mais aqui, menos 24 dividido por 2, 12. Ou seja, x igual a menos 12. Essa é a solução da equação, tá? Se a gente quer verificar se está certo, é só pegar o menos 12, substituir nesse x, pegar o menos 12, substituir nesse x também e ver se satisfaz a igualdade, ou seja, o equilíbrio da balança, se o primeiro membro vai ficar igual ao segundo membro, tá bom? Vou passar mais um exemplo. Pessoal, esse terceiro exemplo é a minha equação com fração. Então, como que eu faço isso? Quando eu tenho duas frações e uma igualdade, eu posso resolver o que a gente chama de resolver em x, em cruz, tá? Então, eu tenho que esse 7, ele vai multiplicar por x mais 3. Tenho que colocar entre parênteses porque o 7, ele tá multiplicando tanto x quanto 3, tá? No primeiro membro, igual, e no segundo membro, esse 3x, esse 3 aqui, tá multiplicando 1 menos x. Aí, caímos o quê? No primeiro membro, no segundo membro, eu tenho uma distributiva, tá? Então, vai fazer 7 vezes x, 7x. 7 vezes 3, mais 21. Igual 3 vezes 1, 3. Menos 3 vezes menos x, menos 3x. Tá? Agora, ficou bem parecido com o exemplo 2, né? Então, onde vai colocar letra para um lado, para um membro, número para o outro. Então, eu tenho 7x que está aqui no primeiro membro. O menos 3x, ele vai para o primeiro membro, ele é menos, ele vai com a operação inversa mais. Igual o 3, a gente escreve ele que já estava no segundo membro. E o 21 está aqui positivo, ele vai para o segundo membro negativo. 7x mais 3x, então eu tenho 10x. 3 menos 21, então eu tenho o quê? Se o 3 é positivo e o 21 negativo, então eu tenho menos 18, tá? Então, eu isolando o x aqui, menos 18, o 10 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Nesse caso aqui, a gente tem que simplificar, né, a nossa fração. Então, vamos dividir por 2, menos 9 de 5, tá? Esse é o resultado da nossa equação. Outra a gente pode transformar em decimal também. Então, é dessa maneira que a gente faz com fração. Eu espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, mandem depois um tipo de exercício, algo que aí, assim que a gente tiver um tempo, a gente resolve, tá bom? Beijos e até a próxima!